Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Deixa eu arrumar aqui. Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o JSRE, fundo de lajes da Safra, do Safra, mais um mês acompanhando aí, e é mais um dos fundos de laje que vem sofrendo bastante, né, com o mercado, né? A gente sabe que fundos de laje são os que mais sofrem com essa alta de juros, embora a maioria dos fundos de ativo real sofram, mas no caso de lajes é impressionante. E um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: olha isso aqui, pessoal. Antes de falar sobre o fundo, assim como eu fiz com o JSRE, dá uma olhada na cotação do HGRE, desculpa. Olha a cotação do JSRE. No caso do JSRE, ele está praticamente na mínima. Se a gente for pegar na mínima histórica lá, começou lá em 2011, olha só, na pandemia ele bateu 88. Aí ele chegou a bater aqui 61, ele está 61 e 64. Então ele está praticamente na mínima histórica, né? O que é impressionante em termos de cotação. E o fundo, opa, aqui é meu controle de fundos, né? Se vocês observarem aqui, o fundo ele vem e a gente pega aqui no resumo, ele fechou a 62,75, ainda abaixo disso, né? Se a gente for pegar, vamos pegar a cotação dele, então 61,75. Fazer as contas aqui só para a gente ver o quanto que ele está pagando de dividend yield. Vai estar muito próximo, né? Se a gente for pegar, ele pagou 40 e... Não, vamos primeiro fazer o PVP, depois eu faço o dividend yield. Olha só, é 61,75 dividido por 90 e... Cadê a cota patrimonial? 109,53. 0,56 de P sobre VP, 44% de deságio, até menos do que o HGRE, que acho que está 50%, né? Então o fundo mais uma vez aí, mais um mês sofrendo, e algumas pessoas entendem isso obviamente como oportunidade, porque o portfólio é bom e é muito descontado. Mas tem um ponto que preciso chamar a atenção para vocês com a questão do aumento da taxa Selic. A gente vê aqui que o fundo ele continua melhorando os indicadores operacionais, continuidade com a melhora do cenário de locação dos edifícios AAA, que já estamos sinalizando nos últimos meses. Informamos que no mês de setembro recebemos proposta e estamos com uma negociação avançada para zerar a vacância do edifício paulista, além de 2 contratos que estão em fase final de formalização do contrato de locação. Houve avanço para a locação de outro andar no novo inquilino na Torre Marble, ou seja, a vacância do fundo dando tudo certo, caindo de 7 para 4,1. É impressionante isso, né? A gente vê a vacância caindo absurdamente. Não tem muito para onde o fundo crescer, se a gente for ver em termos de resultado. É uma questão mais de mercado mesmo, não tem muito o que fazer. E se a gente for ver, obviamente, pessoal, que tem a questão seria os preços de locação, né? Isso é um dos pontos que eu falei desde o primeiro relatório que eu falei. A gente não sabe de fato como é que são as negociações de preço de locação, mas o resultado está em função do dividendo que ele está pagando. Se ele paga 48, 49 centavos, para ele poder, se a gente pegar aqui, se a gente pegar aqui quanto que ele pagou, se a gente pegar aqui, 48 centavos, 40,48 vezes 12, dividindo pela cotação de 61,75, 61,75, estamos falando de um dividend yield de 9,3, o que é um dividend yield adequado. A gente podia baixar para 8, que seria um normal para lajes, né? Isso aqui é subir para o quê? Uns 68, 70 reais, mesmo assim muito longe do patrimonial, né? Então são fundos que vão demorar para subir, para poder ter a valorização que a gente acredita que vão ter, né? Então é um processo lento, por isso que algumas pessoas ficam fora desse tipo de segmento. Por mais que exista um potencial de valorização, quando que isso vai acontecer? E aí que é o ponto, né? A gente tem sempre que pensar que você pode ter 2 vieses no investimento de fundo imobiliário: investimento simplesmente pelo dividendo, ou simplesmente, como eu falei no TEP, falo no PVBI, que é você comprar um imóvel que está
que está mais barato do que o próprio custo de reposição dele. Então, que é o que na minha visão é o mais correto, mas é muito difícil disso entrar na cabeça das pessoas. Aqui, neste mês, houve término de carência de alguns contratos do Rocha Verá. A vacância financeira também reduziu de 8,2 para 7,4. Aqui a questão da liquidação do HGPO, né, que já está praticamente nos finalmente. E com isso, o fundo ele vai gerar um lucro porque ele tem uma posição, 1% do PL, mas ele tem uma posição, eu até cheguei a fazer num vídeo para vocês, o lucro dele vai ser muito grande porque o preço médio dele é muito baixo. Então ele vai ter um lucro interessante. E aqui um ponto positivo, que isso aqui já mostra até a gestora agindo, porque é o seguinte, o fundo ele já falou num dos relatórios, ou no relatório passado ou no retrasado, que o foco do uso desse recurso vai ser para redução da alavancagem, que vocês vão ver que, na minha visão, é um grande problema que a gente tem hoje dele, que é a alavancagem. E ele já está começando a se movimentar, já dado que vai ter um lucro, ele já está vendendo algumas posições de fundo imobiliário em prejuízo para, obviamente, reduzir o imposto a pagar na hora que ele tiver o lucro dessa operação. Então isso é legal, porque dado o resultado positivo da liquidação, a equipe de gestão se antecipou, iniciou a venda de algumas de suas posições que carregava prejuízo, ou seja, para bater do lucro na hora da venda. Isso é muito importante. Aqui, pessoal, um estudo que eles fizeram sobre a questão de do setor de lajes em São Paulo. Inclusive, eu vou atualizar o relatório para os membros, né? Provavelmente, eu não sei se é nesse ou no próximo, eu já trago os dados do terceiro TRI, que eu sempre faço acompanhamento para os membros, o acompanhamento de absorção líquida, absorção bruta das regiões de São Paulo, no acompanhamento, no relatório mensal que eu faço para eles. Lembrando, pessoal, o que é absorção líquida? Primeiro, o que é absorção bruta? A absorção bruta é o total de locações e ocupações de um imóvel durante um período. Ela só leva em consideração o quanto que está sendo ocupado, já não leva em consideração o que foi devolvido, que é o que a absorção líquida faz. Então você pega dentro de um espaço de tempo e mede o quanto que você teve de locação. Se você teve mais ou menos referente a um período anterior, isso é absorção bruta. Já a absorção líquida leva em conta o que nesse período teve de locação e devolução. Então, às vezes, você pode ter, por exemplo, uma absorção líquida negativa, ou seja, você teve mais devolução do que locação em relação a esse período. Então, só para vocês entenderem, a absorção bruta, então, na verdade, ela só dá uma dimensão de como que está o mercado imobiliário. É uma visão mais macro. Já no caso da absorção líquida, você tem um indicador mais preciso e referente à demanda. Porque quando você tem uma absorção líquida negativa, a demanda está inferior, porque você tem mais devolução do que locação. Porque se você, por exemplo, você teve 10 de locação e 15 de devolução, você teve uma absorção bruta de 10, mas uma absorção líquida de menos 5. Entenderam qual que é a diferença? Então, esse dado é muito importante para você verificar a saúde do mercado imobiliário. Então, obviamente que o melhor indicador, acho que o indicador mais interessante da gente ver é a absorção líquida, porque ela de fato ela mede o quanto que você tem de locação que não saiu, né? Que você tem nesse período, espaço de tempo, a diferença entre o que saiu e o que foi locado tem que ser positivo. Isso mostra uma evolução do mercado imobiliário. E aqui a gente vê na região da Paulista uma absorção líquida de 16 mil metros quadrados, bem interessante isso. Dessa forma, a absorção líquida acumulada da região atingiu 45 mil metros quadrados em 2024 e a vacância reduziu de 17% para 13%. A região da Chucre-Zaidan, que é uma região que eu venho falando mês após mês, tanto no KNRI quanto no JSRE, que também apresenta uma boa evolução. Aqui eles colocam, né? A vacância no terceiro trimestre foi de 21,62 em relação a 26 no primeiro trimestre, absorção líquida de 25 mil metros quadrados e uma absorção líquida acumulada de 54 mil metros quadrados. Na região da Berrini, a absorção líquida também se manteve em patamar positivo, 4 mil metros quadrados, vacância passou de 19 para 15 agora em setembro, e a região de Pinheiros, a vacância atingiu o valor de 12,56, abaixo dos 16,68, uma absorção líquida de 17 mil metros quadrados, um acumulado de 24, ou seja,
estamos tendo mais locações do que devolução. Isso é muito importante para mostrar a recuperação. Isso eu sempre, acho que eu estou falando isso há pelo menos um ano aí, que a recuperação de lajes, ela vem de escada. A queda foi de elevador depois da pandemia, e a recuperação está sendo de escada. Então, está sendo demorado, mas o importante é que isso está acontecendo. E é interessante também que no Rio também está assim. O Rio é um pouco menos presente, a gente consegue notar um pouco menos essa questão da absorção líquida, mas também está positiva, principalmente no centro, a região de Botafogo ali na Zona Sul, a região da Barra também, isso é muito importante. Bom, dividendo já como anunciado de 48 centavos por cota aqui, pessoal, só um ponto, eu vendo o dividendo aqui, teve um inscrito que me corrigiu falando, Eric, você não tem que falar mais dividendo, porque quem paga dividendo é a empresa. O fundo imobiliário paga rendimento. Dividendo é uma parte de lucro de empresa. E ele tem razão. O dividendo não é um termo mais correto para se usar com fundo imobiliário. Pessoal, mas um monte de relatório usa. Eu prefiro usar dividendo porque é um termo que acho que é de fácil aceitação, as pessoas entendem mais fácil. E por ser isento de imposto de renda, acaba que fica muito parecido com o dividendo que as empresas pagam. Então, só para você, eu não lembro o nome do inscrito, nem sei se ele é inscrito aqui no canal, mas dividendo, se você tem razão, aqui no fundo imobiliário ele paga rendimento. O dividendo e o rendimento são uma forma de provento, mas a gente fala dividendo aqui para ficar até mais fácil o entendimento. Foi de 48 centavos. Aqui, pessoal, receita de receita de fundo imobiliário negativo, que é o prejuízo que ele já está acumulando aqui para poder abater dos lucros do HGPO. Fundo resultado de 45, pagou 48, usou 3 centavos de reserva. Ele vinha gerando alguns meses aí de resultado maior do que o rendimento, então ele conseguiu fazer uma reserva para poder manter esses 44, 45 centavos de 48 centavos que ele vem mantendo de pagamento aí lá desde março, quando ele até aumentou o dividendo. E aqui, pessoal, um ponto importante. Aqui o HGPO, aqui é difícil porque a gente não sabe o preço médio, mas eu estimo, pessoal, que a gente está falando aqui de provavelmente mais de 50% de lucro, porque o HGPO, se não me engano, ele fechou nessa negociação mais de R$300. E pelo que eu me lembre, o preço médio que o JSR tem do HGPO é por volta de 100, cento e poucos reais. Então a gente está falando de mais de 50% de lucro aqui na operação, e por isso que ele precisa desses prejuízos aí para bater dessa venda, dessa negociação. E aqui para fechar, pessoal, um ponto que eu vejo como um ponto negativo e que pode ser prejudicial para o fundo, e por isso que ele deve prioritariamente usar os recursos do HGPO para reduzir a alavancagem, é a alavancagem que ele refez do CRI Rocha Verá, que ele fez ele rolou essa dívida, e ele fez um CRI com CDI mais 2,6. E com o aumento do CDI, a despesa financeira vai subir. Então, esse acho que, ao meu ver, para o JSR é prioritário que eles utilizem o recurso do HGPO para amortizar essa dívida. E eles já deixaram claro que eles vão fazer isso, e esperamos que eles cumpram a palavra de fazer isso, de reduzir essa alavancagem. Bom, acho que era isso, pessoal, não temos muito o que falar, aguardar para ver como é que de fato o fundo vai usar os recursos do HGPO e continuar acompanhando se a gente tem uma melhora aí. A gente vê que os indicadores operacionais do fundo vêm melhorando, mas a cotação segue apanhando, muito em função, obviamente, do próprio mercado, em função também dos preços de locação. Ele precisa fazer revisionais para melhorar esses preços, mas não sei se não está sendo tão fácil assim, e obviamente esperar o mercado melhorar para que a cotação ande, tá bom? E é isso, pessoal, espero vocês no próximo vídeo.